Boa noite, bem-vindos à nossa casa, aos que estão aqui pela primeira vez, aos que sempre vêm. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber o nosso querido amigo Paulo Lara. Ele vem trazer uma mensagem com certeza maravilhosa e que possamos realmente ter os nossos ouvidos do Espírito aberto. Ele é psicólogo, trabalhador na Casa Kardec, né? E seja bem-vindo, Paulo. É um presente ter você aqui com a gente, viu? Meus queridos amigos, boa noite. É uma alegria retornar a essa casa. E a Estelinha que me apresentou, ela esqueceu de apresentar o título mais importante que eu tenho, que eu sou o Paulo, amigo do Oceander. Mas todo mundo é amigo do Oceander, então eu sou o Paulo, mais um dos amigos do Oceander. Meus queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Rogamos ao Senhor que nos ampare, que nos inspire, nos ordene o pensamento, nesse momento tão importante que a Casa Espírita abre as suas portas, para que a gente juntos possa recordar as lições de Jesus revividas à luz da doutrina espírita. Na noite de hoje eu quero repassar com vocês algum conteúdo acerca da fé, mas falar de fé não é coisa simples, muito embora o vocábulo possa dar a entender isso. Um substantivo feminino, monossilábico, parece que é coisa pouca, mas não é. A palavra fé esconde uma diversidade, uma multiplicidade de significações, de acepções. Isso se dá segundo um pensador, um filósofo espiritualista, chamado Humberto Holden, escreveu um livro, vários livros, num deles, Assim Dizia o Mestre, ele fala que o vocábulo fé, ele tem uma dupla derivação do latim. Originalmente do grego pistes, a palavra foi vertida para o latim como fides. Ocorre que fides é um substantivo que, traduzido para o português, daria fidelidade. Mas como o substantivo fidelidade não tinha um verbo que facilmente se associasse a ele, para dizer da qualidade ou da ação daquele que tem fides, daquele que tem fé, a palavra se associou então a um outro verbo latino, o verbo credere, razão pela qual os nossos dicionários definem fé como acreditar, acreditar em algo, acreditar em alguma coisa, acreditar numa assertiva ou num conjunto de proposições, ocasionando uma sutileza, porque não é a mesma coisa. Acreditar em algo, no acontecimento de algo, se prende mais diretamente ao verbo credere. Já acreditar num conjunto de assertivas e de proposições se liga mais ao substantivo, ao radical latino fides. E são essas duas diversidades de significados e as suas nuances que eu quero conversar com vocês na noite de hoje, meus queridos, começando com o sentido teológico mais tradicional, mais conhecido do vocábulo fé, que é a fé no sentido de credere, no sentido de acreditar. E quem nos traz a melhor definição de fé no sentido de credere é o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus. No capítulo 11, no verso 1, Paulo nos apresenta a sua definição de fé. E ele vai falar que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, diz Paulo, nos complicando ainda mais a questão, porque ao nos apresentar a fé como sendo a certeza, eu lhes pergunto, o que vem a ser a certeza, se não a qualidade daquilo que é certo? E o que é certo nessa vida? O que é ter uma certeza dessas ditas absoluta? Em que nós temos uma certeza absoluta nesta vida? Havia um pensador do iluminismo no século XVIII, Benjamin Franklin, que dizia que nessa vida nada era certo, exceto a morte e os impostos, dizia ele.
Só se for nos Estados Unidos do século XVIII, porque no Brasil do século XXI, nós podemos pôr em dúvida as duas certezas de Franklin. Eu lhes falo isso na condição de espírita e na qualidade também de um coletor de impostos, um publicano dos tempos modernos, porque se você pensar no imposto como uma certeza, logo vai vir à sua mente as normas de não incidência, as isenções legais, as imunidades tributárias e, quem sabe, até a sonegação, que vai trazer um componente de absoluta incerteza em relação aos impostos. Se você pensar na morte como uma certeza, todos nós que já tivemos em mãos uma obra de Francisco Cândido Xavier, sobretudo aquelas que têm no frontispício, na capa, como coautores espirituais, espíritos diversos, deve ter se deparado com uma das infinidades de centenas, talvez milhares de mensagens que Chico tenha psicografado, daquelas pessoas que a ciência diz que morreram, mas voltaram do túmulo para dizer que se a morte passaram por ela foi apenas um fenômeno biológico, porque elas continuam íntegras, continuam lúcidas, continuam conscientes, continuam com seus afetos. Então, nem a morte, nem os impostos são uma certeza para nós no século XXI, o que não é bom. Porque a certeza ou a dúvida, a fé ou a descrença se acoplam estados emocionais que lhes são conectos. Por exemplo, na certeza, a nossa inteligência repousa naquilo que a gente conhece, no objeto conhecido, trazendo-nos uma sensação de tranquilidade, de paz, de serenidade. Na dúvida, não. A inteligência não encontra razões nem para afirmar, nem para negar, trazendo-nos então uma condição emocional de insegurança, de instabilidade, no limite até de medo. Ocorre que entre a certeza absoluta em algo e a dúvida ou a certeza negativa daquele mesmo objeto, existe uma infinidade de gradações em torno da qual a nossa inteligência oscila e balança, porque Joana de Ângeles vai nos contar, nos dizer, afirmar no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a fé pode surgir simples e espontânea, direta no indivíduo, prescindindo de toda e qualquer formulação mental, mas ela pode ser também adquirida por meio de um raciocínio, de uma racionalização, de um processo intelectivo. Ninguém ignora que a doutrina espírita vai filiar a fé espírita, a nossa fé, a razão. Allan Kardec vai dizer ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, no item 7, que a fé só vai se tornar inabalável se ela puder encarar a razão, os fatos, face a face, quaisquer que sejam as circunstâncias e as épocas. Ocorre que, como o nosso conhecimento é limitado, a nossa fé também oscila e balança, meus queridos. Eu vou passar a exemplificar para vocês, para tornar menos árido esse nosso debate teológico, filosófico e doutrinário acerca da fé. Por exemplo, eu vou lhes fazer algumas afirmativas aqui, algumas proposições, e vocês vão me dizer, ou se dizer intimamente, qual o grau de adesão intelectual, consciencial que você vai emprestar a essas minhas afirmações. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar de fé que brota espontânea e natural. Se eu lhes disser, amanhã vai ser outro dia, alguém aí põe em dúvida essa afirmativa? Alguém pode pensar assim, Paulo, eu posso morrer essa noite, então não vai ter. Não, o que nós estamos afirmando aqui não diz respeito à maneira como você vai participar desse amanhã, se com um espírito encarnado ou um espírito destituído de um corpo. A análise que se faz é sobre a existência de um amanhã, o que nós vamos fazer com ele também não nos importa. E nós temos uma fé absoluta no amanhã, por uma simples, boa e básica razão, porque há 4,8 bilhões de anos é assim.
E a ciência nos fala? A ciência nos fala que tudo aquilo que nós conhecemos hoje no nosso universo foi fruto de uma explosão que ocorreu há 15 bilhões de anos atrás. Há 15 bilhões de anos atrás é tudo como se tudo estivesse contido num único ponto, como uma mola encolhida, apertada por 15 bilhões de anos, em torno da qual alguém deu um nozinho, fez um lacinho e estava tudo ali. Um cientista inglês disse por brincadeira que houve uma grande explosão que ele apelidou de Big Bang, e o nome pegou. E a partir de então, essa mola começou a se distender, liberando tudo o que havia de matéria e energia contido naquele único ponto. Um dos subprodutos dessa explosão inicial foi a formação do nosso sistema planetário. Isso ocorreu há 4,8 bilhões de anos atrás. E o nosso planetinha faz um movimento de rotação em sentido anti-horário em torno de um eixo imaginário, que vai expor uma das faces do planeta ao nosso Sol, ocasionando então esse movimento que dura aproximadamente 24 horas e que nós convencionamos chamar de dia. Ao dia seguinte, nós convencionamos chamar de amanhã. Então, há 4,8 bilhões de anos, as noites sucedem os dias e novos períodos de 24 horas são colocados à nossa disposição. A ciência nos diz mais, ela nos diz que os efeitos daquela explosão inicial ainda não parou de ocorrer. Ao contrário, os modernos telescópios captaram que o universo se move em velocidade vertiginosa. Esse é o movimento de fuga das galáxias, dizendo que nada está estático no universo. E os cálculos astronômicos mais atualizados nos dão conta de que essa explosão ainda vai operar os seus efeitos por mais 15 bilhões de anos. 12 bilhões, ocorreu há 15 bilhões de anos atrás, e vamos ter ainda mais 12 bilhões de anos de expansão do universo. O que vai acontecer depois disso, a ciência não nos conta. Eu espero, não é uma afirmativa, mas eu espero que até lá estejamos todos aposentados. Não garanto. Você já ouviu falar na reforma, não é? Da Previdência? Não garanto, mas eu espero que estejamos todos aposentados. Espero mais, espero que o Palmeiras já tenha conquistado o seu segundo título mundial. Porque o primeiro, como vocês sabem, conhecem a história, foi em 1951. Mas o que vai acontecer depois disso, a ciência não nos conta. A hipótese científica mais provável é que tudo aquilo que se distenda entre em retração. E uma das hipóteses mais prováveis é que o nosso universo vai entrar em retração. O que vai acontecer quando isso acontecer, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza absoluta, não vai ser amanhã. Por isso, amanhã continua sendo outro dia. E por isso, esse é um exemplo de fé que brota espontânea. E ela brota espontânea por quê? Porque ela prescinde de toda essa formulação mental que eu fiz. Ninguém raciocina ou pensa nisso quando seu amigo bate no seu ombro e fala: Paulo, coragem, amanhã vai ser outro dia. A gente aceita essa realidade porque sempre foi assim. Agora imagine que nesse amanhã que vai ser outro dia, você tem uma viagem marcada para São Paulo e você tenha resolvido fazer esse percurso por via aérea, por pressa, por conveniência, por comodidade, enfim. Imagine que você vai pegar aquele voo das 5h50 com destino a Congonhas. Imagine mais. Imagine que esse dia maravilhoso que fez hoje mude da noite. Nessa noite o céu se feche, comece a ventar, amanheça um dia chuvoso, bastante nublado e tempestuoso, e à medida em que nós nos aproximamos do aeroporto, eu que estou te levando de carona, você vire-se para mim e fala: Paulo, será que se Deus não quisesse que o homem voasse, não nos teria dotado de asas? Eu, perspicaz como sou, já percebo logo que a sua fé na aviação civil, na aviação comercial brasileira, oscila e balança.
Então eu venho em socorro à sua pouca fé. E lhe faço então a segunda afirmativa, a segunda proposição, e lhe diga: relaxe, meu amigo, porque a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Qual o grau de adesão intelecto-consciencial que você emprestaria a essas minhas palavras? Você ficaria tranquilo? Ficaria calmo? Percebo cabeças balançando na horizontal. É capaz de que eu não tenha lhe convencido assim, só com essa fala? Então, eu me socorro da ciência para lhe dar mais dados. Eu falo: fique tranquilo, há mais mortes nas estradas brasileiras ao longo de um mês do que em todo ano na aviação comercial. As companhias de voo mais seguras que existem fazem mais de 1 milhão de procedimentos de pouso e decolagem, sem registrar o menor problema. Você se tranquilizaria? Ficaria melhor? Muito provavelmente você não ficaria completamente convencido, mas muito possivelmente você embarcaria naquele avião. E você embarcaria não porque você tem uma fé espontânea e natural na aviação, não. Você embarcaria porque a razão nos diz que o procedimento é seguro. E eu digo muito provavelmente, meus queridos, porque eu já tive a ocasião de constatar uma pessoa que desistiu da viagem na porta do avião. Foi numas tardes dessa chuvosa, eu vinha vindo de Brasília com destino a Rio Preto, com uma escala em Campinas. Ali em Campinas, o moderno jato que nos trouxe de Brasília até lá, é feito uma escala e a gente toma um desses turbohélices da companhia brasileira que faz o restante do percurso até aqui. Até pelo seu tamanho, eles são feitos para que eles possam decolar e pousar em qualquer aeroporto, qualquer maior extensão de terra. Mas muito provavelmente a pessoa que estava à minha frente, na fila que se formou de embarque, ela estava sendo apresentada para aquela aeronave pela primeira vez. E ela estranhou. E ela virou-se para trás sem me conhecer e perguntou: é nesse que nós vamos? Eu falei: senhora, esse é o voo para Rio Preto. E ela falou assim: mas é tão pequeno. Eu, naturalmente, para tranquilizá-la, disse: fique tranquila, cai igual os grandes. Eu acho que ela entendeu mal o que eu disse, porque ela virou-se para trás e falou: nesse eu não vou de jeito nenhum. Voltou para dentro do ônibus que nos tinha levado e foi embora. Felizmente eu estava certo, porque quando eu disse que cai igual os grandes, eu estava dizendo naturalmente que é tão seguro quanto os outros. E o avião não caiu, eu estou aqui hoje, essa noite, podendo contar. Estou, não estou? Vocês estão me vendo, eu estou aqui, não caiu. Mas eu digo isso para dizer que a fé na aviação é dessas que a gente vai adquirindo com o tempo. Não é espontâneo. Espontâneo é o medo diante daquele aparelho, aquele tubinho metálico mais pesado do que o ar. Espontâneo é quando a aeromoça fala aquelas normas procedimentais e avisa que vai diminuir as luzes da cabine para o procedimento de decolagem. Espontâneo é você pensar: é para todo mundo entrar em prece. Não é isso? E rezar todas as orações que você conhece, pelo menos comigo é assim. Mas se você pensar bem, que o primeiro voo, o voo do 14 bis, é de outubro de 1906. O primeiro voo da aviação comercial mundial é de 1914. Você vai ver que um pouco mais de 100 anos, a humanidade já adquiriu uma fé considerável nesse procedimento. E com o passar dos anos e com o popularizar do feito, a gente vai acabar acreditando que aquilo é seguro. Mas é. Mas e a dúvida? Um exemplo de dúvida. Eu vou fazer uma terceira proposição e eu peço que você pense bem nisso que eu vou lhe dizer. Porque até aqui eu lhe mostrei a fé espontânea e a fé adquirida, a fé racional. E se eu lhe disser mais ou menos assim: meu querido, se você tem problemas, você pode resolver todos os seus problemas. E os seus familiares também, os dos seus familiares e os dos seus amigos. Se você é doente, você pode se curar. E curar os seus familiares, curar as pessoas que também têm problema, bastando para isso que você acredite. E aí,
qual o grau de adesão intelectual que você emprestaria a essas minhas palavras? E é bom pensar bem, porque essa frase não é minha. Essa frase está registrada no capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 20, é atribuída a Jesus. Ali o homem vai falar mais ou menos assim: porque se tivesseis fé, como do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para esse monte, e aponta para o Tabor, passa daqui para colar, e ele haveria de passar, e nada vos seria impossível, diz Jesus em Mateus 17, 20, só para ouvir de nós: ah, não, Paulo, isso não é assim, não. Não, isso não é bem assim. Por que não é bem assim? Ah, não, Paulo, tem um componente simbólico nessas frases. E olha só que coisa curiosa, meus queridos. A gente passa então a racionalizar no sentido inverso do que Jesus falou, nos gerando a dúvida. E é interessante porque Jesus coloca a fé no centro das realizações humanas. E esse episódio, essa perícope, essa passagem bíblica, conhecida como a cura do garoto endemoniado, ou a cura do jovem lunático, ela é particularmente interessante para todo aquele que quer aprender a respeito da fé, porque ela está narrada por 2 dos 3 evangelistas sinóticos, de uma maneira sutilmente diferente. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles que têm uma fonte comum e que, por causa disso, boa parte das suas transcrições são comuns. Só que cada um dos autores emprestou o seu olhar para aqueles fatos. E nesse episódio há uma diferença muito sutil entre Mateus e Marcos, e essa diferença ela vai complementar esse conceito acerca da fé. Não é antagônico, é complementar. Se você pegar, por exemplo, como nós pegaremos, para começar a narrativa de Mateus, o episódio é o mesmo nos 2 evangelistas. Jesus está descendo do Tabor depois da transfiguração, junto de Pedro, João e Tiago, e ao se aproximar da multidão, um pai se destaca e apresenta o seu filho, a sua demanda e a sua queixa: e Senhor, que eu trouxe meu filho aos seus discípulos, porque ele era lunático, mas eles não o puderam curar. Jesus então chama o garoto, impõe-lhe as mãos e ele imediatamente fica curado. Depois disso, os discípulos se aproximam de Jesus, os 9 que tentaram produzir o resultado e não conseguiram, e lhe perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos? E aí Mateus 17, 20, por causa de vossa pouca fé. Porque se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este monte, aponta para o Tabor, passa daqui para colar, ele passaria e nada vos seria impossível, de Jesus, colocando então a fé como a responsável, a causa direta daquele que está tentando operar uma situação e produzir um resultado. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, que foi a falta daquele elemento a responsável pelo fracasso do empreendimento. E se você colocar na ordem direta, você vai chegar à conclusão de que a fé é responsável pelo êxito de qualquer empreendimento. E aí eu lhes digo, meus queridos, vá fazer alguma coisa na qual você não acredita, para você ver o resultado. Por exemplo, vá prestar um concurso público, mas intimamente você pensa assim: concursos públicos são cartas marcadas, as pessoas compram os gabaritos, os políticos é que determinam aqueles que vão ser aprovados. Meu querido, se você pensa assim, eu lhe digo, nem faça inscrição, porque muito provavelmente você não vai lograr a vaga almejada. Vá fazer uma entrevista de emprego não se sentindo capaz para a vaga que você está pleiteando, muito provavelmente não vai dar certo. Vai atender um convite para fazer uma palestra no AELUS. Se você não souber que tem uma equipe espiritual que vai lhe ordenar o pensamento, que vai buscar aquilo que você estudou lá atrás, então nem vá, porque senão não vai produzir o resultado desejado. O que Jesus está deixando muito claro aqui é que você precisa
desse elemento, se você está tentando operar uma situação e alcançar um resultado, que você então dirá, meu precipitado amigo pensador das coisas teológicas. Ah, é assim, Paulo? Ah, então eu já sei. Eu tinha uma prova de física para fazer amanhã, eu ia passar a noite inteira estudando, não vou mais. Eu acredito que eu vou tirar uma boa nota, é assim? Não, meu querido, eu não falei isso, Jesus não falou isso, muito menos a doutrina espírita fala isso. Isso é um sofisma. Um sofisma é um raciocínio que você monta a partir de uma premissa correta. Ele até aparenta ter um componente de lógica, mas ele chega a uma conclusão errada, porque é um erro na sua construção. Onde é que está o erro nessa construção? O erro está em que Jesus, em momento algum, disse para os discípulos que eles não precisavam fazer a coisa certa. Em momento algum ele falou isso. Voltemos à história para dar um outro olhar para aquele episódio. Imagine que os discípulos chegaram para o Senhor e perguntaram: Senhor, por que não conseguimos, o resultado não se produziu? Nós fizemos tudo direitinho como o Senhor mandou, como o Senhor ensinou, ou como nós tivemos fazer. Nós chamamos o garoto à nossa presença, nós invocamos o nome de Deus nosso Pai, nós oramos a Ele, nós impusemos a mão sobre aquela cabeça, nós determinamos que aquele espírito abandonasse aquele corpo e não funcionou. E aí Jesus pergunta: mas vocês acreditavam naquilo que estava fazendo? Porque se você não acreditar, meu querido, em momento algum está dito que você não precisa fazer a coisa certa. O que está dito aqui muito claramente é que ao fazer a coisa certa, você precisa acreditar, porque muita gente faz a coisa certa e não alcança o resultado, porque não acredita. Há um episódio até cômico, até engraçado, no livro de Atos, o livro de Lucas, no capítulo 19, Paulo está em Éfeso, e aqui, meus queridos, só abrir um parênteses rápido, eu uso alguns termos tirados das Escrituras Sagradas, e muitas vezes causa estranheza numa tribuna espírita, mas ponham sempre entre aspas. É que numa palestra a gente não tem condição de detalhar determinados conceitos. Então, milagres, endemoniado, maligno, essas coisas todas, tudo entre aspas, por favor. Qualquer dúvida a gente consulta a Gênesis, né? Depois a gente vai lá e fala e mostra e tal. Muito bem. Em Atos 19, diz o texto bíblico: Deus operava milagres extraordinários pela mão de Paulo. E lá em Éfeso, e os filhos do sacerdote, do principal em Éfeso, os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, viram Paulo operando aqueles resultados e quiseram fazer igual. Diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, com intenções econômicas. Eles queriam produzir o resultado para depois cobrar. E aí passaram a imitar aquilo que Paulo fazia, e chamavam as pessoas e faziam do jeitinho que Paulo fazia, e recitavam aquilo que eles imaginavam que era a fórmula mágica do sucesso de Paulo. Eles diziam assim: em nome desse Jesus a quem Paulo prega, eu determino que você fique curado, que esse espírito, sem conseguir o resultado almejado naturalmente, até que um belo dia, diz o texto bíblico, o representante do maligno, aquele espírito, toma o corpo do obsidiado e lhes faz uma pergunta interessantíssima. Dirige-se a eles e pergunta assim: escuta, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? E parte para cima deles com tamanha violência que lhes dão uma surra que os deixam feridos e nus. Olha só, foi uma surra de criar bicho, a mesma surra que você vai levar da prova e da vida, se você passar a noite sem estudar ou sem fazer a sua parte. Porque o que esse Espírito está dizendo, porque o que esse texto bíblico está nos colocando aqui, o que esse Espírito falava é: cadê suas credenciais, meu querido? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês para me dar ordem? Então, meus queridos, a primeira compreensão da questão da fé, no sentido de acreditar que nós precisamos formar, é que ela é um elemento indispensável se você quer produzir um resultado, só que você precisa se qualificar.
Você precisa fazer a sua parte, e ao fazer a sua parte, acreditar. Eu lhes disse no começo que há uma leitura um pouquinho diferente desse episódio a partir do Evangelho de Marcos. E realmente há, no capítulo 9 de Marcos, você lerá o mesmíssimo episódio. Jesus desce do Tabor, o pai se destaca da multidão, apresenta a sua queixa, apresenta o seu filho, Jesus manda chamar o garoto. Só que em Marcos, Jesus entabula um diálogo com aquele pai. Esse diálogo Mateus não registrou, Marcos registrou, porque Marcos escreve a partir das memórias de Pedro, como diz a teologia, como Emmanuel confirma ali no Paulo Estevam. E aí, esse diálogo é interessantíssimo, porque Jesus, condoído, chocado, talvez, com pena, pergunta para o pai do garoto: há muito tempo que isso lhe ocorre? E o pai fala: Senhor, desde pequeno é assim, o espírito toma, ora o joga no fogo, ora o joga na água, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Ao que Jesus vai responder, Marcos 9, 23. Tu crês que eu possa fazê-lo? Porque tudo é possível àquele que crê. Só para ouvir do pai do garoto uma resposta exemplar da nossa fé humana, da nossa fé frágil, muitas vezes vacilante, uma resposta com a qual eu muito me identifico. Em 9:24 você lerá assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E nossa fé é bastante parecida com essa. Nós temos uma fé forte, firme, rígida, enquanto não temos os problemas. Quando as dificuldades chegam, nós começamos a duvidar de que aquilo possa ter uma solução. E aí, meus queridos, eu lhes pergunto: o que há de diferente neste episódio que não estava retratado em Mateus? Prestem atenção, porque é uma sutileza daquelas que a gente observa quando lê o texto com ânimo de estudar. Em Mateus, a fé está sendo importante para quem? Para aqueles que estão tentando produzir o resultado. Aqui em Marcos, a fé importante não era de Jesus que iria produzir o resultado. Jesus pergunta da fé daquele que foi receber. Tu crês que eu possa fazê-lo? Você crê? E isso, meus queridos, ganha ares de dramaticidade. Se você voltar 3 capítulos em Marcos 6, do versículo 1 até o 6, você vai ver que Jesus, depois de ter sido anunciado por João Batista como Cristo, o Messias, o enviado, ele pega os seus discípulos e volta para casa. Ele vai para Nazaré, onde ele havia crescido, enfim, vivido todo aquele tempo até então. E ali ele vai nas sinagogas, no sábado, na sinagoga de Nazaré, no sábado para pregar. Só que ali Jesus não foi muito bem recebido, não. As pessoas, diz o texto bíblico, se escandalizavam dele. E olhavam para ele e diziam: quem é esse que dizem que é o Filho de Deus? Não é ele o carpinteiro? O filho de José? Não estão aí sua mãe e seus irmãos? E ali, diz o texto, Jesus não pôde produzir grandes milagres, diz Mateus, olhando a mesma página, por causa da incredulidade deles. O que equivale a dizer, meus queridos, que nem Jesus dá jeito no seu problema se você não acreditar. Nem o Cristo operava o resultado. O que nos remete a uma historinha rápida da tradição católica, que vai dizer que um padre, certa vez, reunia todo o seu rebanho, toda a sua paróquia para rezar, para que Deus mandasse chuva para aquela cidade do sertão, do área do sertão nordestino, sem encontrar o resultado, sem que a chuva caísse. Até que um belo dia o padre, antes de fazer a oração, olhou para o povo e perguntou assim: escuta, vocês trouxeram o guarda-chuva? É uma excelente pergunta. Vocês estão vindo aqui para rezar, para que Deus mande chuva, mas vocês acreditam nisso? Vocês trouxeram o guarda-chuva da fé, meus queridos? Então você vê que a fé, no sentido de acreditar, ela tem 2 facetas.
Ela é importante para aquele que está tentando operar o resultado, mas ela também é essencial para aquele que está tentando buscar o resultado. E aí nós vamos nas obras de André Luiz e vamos encontrar lá em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre dizendo que o homem busca Deus, mas duvida até dele mesmo. E aí nós vamos encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade, André dentro de uma câmara de passes, observando toda a movimentação dos recursos fluídicos que eram operadas por espíritos do mais alto gabarito em benefício dos irmãos encarnados que vinham ali buscar aquele benefício, o reequilíbrio orgânico, o reequilíbrio emocional. No entanto, nem todos absorviam aqueles recursos que estavam disponíveis da mesma maneira. André então pergunta para Aulos e fala, mas como é isso? Nós não estamos aqui fazendo a nossa parte? E Aulos vai responder, o instrutor daquele livro, André, para a absorção dos recursos da providência divina, é necessário uma certa dose de confiança, leia-se fé, meus queridos. Então, nós aprendemos muito que a fé é importante para quem vai produzir, mas é essencial também para aquele que vai receber. Nós temos um episódio, acho que dá tempo de eu lhes contar rapidamente, um episódio muito ilustrativo dessas duas nuances da fé numa única personagem dos textos bíblicos, a jovem hemorrágica, a jovem hemorroíça, narrada, a melhor narrativa é ali de Lucas, no capítulo 8, do 43 ao 48, você vai tomar conhecimento com a história daquela mulher. A mulher é colocada ali na presença, na cena de Jesus, toca ali um manto e se vê curada de uma hemorragia que ela nutria por 12 anos seguidos. Mas pense na história, pense comigo na história dessa senhora, antes dela ir ter com Jesus. Pense, por exemplo, que no dia anterior, na véspera, alguém tenha chegado para ela para lhe dar essa notícia. Fulana, a Bíblia não nos dá o nome dela, só fala da doença. Fulana, eis que está passando aqui na cidade um profeta que se levantou lá em Nazaré e quem sabe não seria ele a solução do seu problema. E eu fico pensando, meus queridos, se fosse comigo, qual teria sido a minha reação diante daquela informação e daquele convite? Se fosse hoje, a primeira coisa que eu faria, não tenho a menor dúvida disso, colocaria no Google Jesus de Nazaré, não é, Luci? Jesus de Nazaré, para ver o que retorna, quais os resultados. E depois eu iria num outro site chamado Reclame Aqui. Reclame Aqui para ver se também tinha algum... E munido dessas informações, ou não, ou da ausência delas, muito provavelmente eu não iria ter com Jesus no dia seguinte. Naquela época a gente não tinha essas ferramentas de busca. Aí eu fui verificar, nós temos um grupo de estudos lá no Kardec que agora está se dedicando ao estudo dos milagres de Jesus. Aspas, viu pessoal? Os milagres de Jesus, para ver o que está por trás do fato em si. E aí eu fui verificar que esse episódio é apenas em ordem cronológica, é apenas o 12º de 36 fatos extraordinários atribuídos por Jesus. Ou seja, Jesus nem era tão famoso assim, nem era tão conhecido, não havia feito nada de tão extraordinário. E se aquela mulher pensasse assim como eu pensei, ela não iria ter com ele no dia seguinte. Se ela não fosse, ela não teria sido curada. Seja por isso, seja porque ela estivesse desanimada, descrente da vida, descrente da medicina, se ela pensasse o que esse profeta pode fazer por mim, que os melhores médicos de Jerusalém não conseguiram, ou se por outra razão mais prosaica ela quisesse ficar, ela estivesse com visita, ela não tivesse dinheiro, ela quisesse assistir o último capítulo da novela, por qualquer boa ou má razão que fosse, se ela não tivesse ido ter com Jesus, ela não teria encontrado a solução para o seu problema, mas ela foi. Ela muito provavelmente era anêmica, mas só de corpo, ela não era anêmica de alma. Ela resolveu que ela podia tentar de novo. Ela foi sem garantia nenhuma de que o resultado se produziria. Ela foi no dia seguinte em busca de Jesus e lá chegando, ela teve mais uma oportunidade para desistir e voltar para casa. Porque se ela imaginou que Jesus estaria disponível para uma conversa particular, na qual ela poderia lhe dizer: Senhor, já me diagnosticaram assim, assado, já tomei esses remédios, tomei aquilo. Jesus estava inacessível. Aliás, Jairo havia acabado de chegar e demandado o mestre para que ele fosse à sua casa curar a sua filha. E Jesus não estava sozinho, diz o texto de Lucas, uma multidão o cercava e oprimia.
De tal maneira que, diante daquele quadro, ela teve a oportunidade de dar as costas e voltar para casa, e ela acumularia mais um fracasso. Mas aí vai dizer Mateus, olhando o mesmo episódio, ela deliberou interiormente, leia-se fé, que bastaria tocá-lo. E foi o que ela fez, se esgueirou no meio da multidão, com dificuldade, tocou a túnica. Jesus faz a pergunta mais insólita e inusitada que ele poderia fazer naquela ocasião, vira-se para Pedro e fala: Pedro, quem me tocou? E Pedro, dentro daquela franqueza rude que lhe era peculiar, vai dizer: como assim, mestre, quem te tocou? A multidão te aperta e te oprime, você vem perguntar para mim quem te tocou? E Jesus, naquela doçura que lhe era: não, Pedro, alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu uma virtude. A mulher se apresenta só para ouvir da boca do mestre: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Que fé foi essa, meus queridos? A fé daquela manhã que a fez sair de casa, sem garantia nenhuma do resultado, sem dúvida, mas foi mais do que essa, foi a fé de 12 anos de lutas, 12 anos de buscas, sem desanimar, indo num médico, indo no outro, tomando remédio, tomando outro, indo num centro, indo no outro, buscando, porque é buscando que se acha, né? E mais do que isso, foi a fé que a colocou receptiva naquele momento para receber o benefício, porque Allan Kardec vai resgatar esse episódio lá no capítulo 15 do livro A Gênese, que tem como sobretítulo os milagres e as predições de acordo com a doutrina espírita, para se deter justamente na pergunta de Jesus, quando ele ora para Pedro e fala: Pedro, quem me tocou? E aí o codificador vai ser mais uma vez brilhante, ele vai dizer que essa pergunta revela que Jesus não sabia quem ela era, Jesus não conhecia aquela mulher, Jesus não estava pensando nela, Jesus não lhe impõe as mãos, ao que o codificador vai concluir: todo o processo de cura partiu da fé dela, da vontade dela, não dele. Jesus estava ali disponível, como toda a providência divina está disponível, mobilizada ao nosso favor, aguardando apenas que alguma pessoa que tenha fé se coloque receptiva para receber aquilo que é prodigalizado. Meus queridos, em caminho para o final, fazendo talvez a pergunta mais importante que vocês poderiam fazer essa noite. Talvez você me dissesse algo mais ou menos assim: Paulo, eu me considero uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé, eu estou num local de fé, e ainda assim eu continuo com o meu problema. O que você me diz a esse respeito, Paulo? Eu lhe digo, meus queridos, que nós precisamos conversar sobre fé, mas não mais sobre a fé de credere. Lembra-se, eu lhes falei que a fé tinha uma dupla derivação do latim. Agora nós precisamos falar da fé de fides, porque é a fé da fidelidade. E o que vem a ser a fidelidade, senão a qualidade daquele que é fiel, daquele que tem constância, daquele que está em perfeita harmonia e sintonia com a estação emissora. Então, meus queridos, eu lhes conto uma última historinha narrada no Evangelho de João. Só em João, no capítulo 11, João vai apresentar uma família a quem Jesus amava, diz ele, no verso 5 do capítulo 11, que são Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Marta e Maria, você que leu os evangelhos sinóticos na ordem em que ele está encartada, você já deve ter conhecido as irmãs lá em Lucas, acho que no capítulo 10 ou 12, vai apresentar Marta e Maria e vai nos contar que Jesus se hospedava na casa daquelas irmãs com uma certa frequência. Maria até se coloca aos pés dele, fica ouvindo as lições. Marta, mais resoluta, uma alma mais humanizada, pede que o Senhor chame a atenção da sua irmã. Jesus nunca chegava sozinho nas casas, ele carregava pelo menos 12 pessoas com ele, mais toda a multidão de necessitados que o acompanhava, e Jesus fala: Marta, Marta. Lucas é muito poético, é uma literatura muito gostosa. Marta, tu te preocupas, tu te ocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não será tirada. Pois bem, João nos apresenta no capítulo 11 que essas duas irmãs tinham um irmão, que era Lázaro, e essa família de João lá em 11:5, e Jesus amava a Marta, Maria, o irmão dela, Lázaro. Essa família era amada por Jesus, mas era também oprimida, porque o irmão delas adoeceu.
E o que fizeram as irmãs, que sabiam onde Jesus estava, porque tinham intimidade com ele, mandaram um mensageiro até o Senhor, para informar que aquele a quem ele amava havia adoecido. Naquela época não havia WhatsApp, então, em 11:3 você vai ler o recado das irmãs para Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas adoeceu. E não é bem isso que nós fazemos todas as noites quando temos problemas? Levamos ao conhecimento do nosso Senhor que estamos com problema na família, que um filho está doente, que estamos com problema econômico, com qualquer coisa, levamos em oração a notícia a Jesus. É isso que elas estão fazendo. Ocorre que há um quê de perplexidade nessa frase. Percebam o que elas dizem: eis que. É como dizer: como pode, Senhor, aquele a quem tu amas adoeceu? E é isso que muitas vezes nós pensamos nas nossas orações: Senhor, sou eu. Lembra-se, eu que estava fazendo palestra lá, eu adoeci, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade. Como pode? Porque a gente imagina que seguir Jesus, ser amado por Ele, nos dê um salvo-conduto contra os problemas do mundo, e não nos dá. Você lerá em João 16:33, Jesus se dirigindo aos seus discípulos para dizer que nesse mundo vocês passarão por atribulações, por aflições. Então Jesus não dá um salvo-conduto, não isenta ninguém das vicissitudes e dos sofrimentos da vida. Ocorre que se elas esperavam uma ação mais direta do mestre em relação ao problema delas, elas devem ter se sentido frustradas, porque Jesus despede o mensageiro com um recado, dizendo: esta doença não é para a morte, mas é para a glória. E fica onde estava. Jesus não volta. A Bíblia não nos conta como é que essas irmãs receberam esse mensageiro de volta, mas eu imagino que elas esperavam algo mais disso, porque elas já tinham ouvido falar das curas à distância que Jesus produzira em torno de pessoas que ele sequer conhecia. O servo do centurião, por exemplo, foi curado apenas com uma palavra dele. Então, que ele tivesse mandado uma palavra, se ele não pudesse ir até lá. E eu fico imaginando como é que elas levaram essa notícia a Lázaro, diante daquela circunstância, com o irmão adoecendo e o seu quadro se agravando passo a passo. A Bíblia não nos conta como é que elas reagiram durante aquele intervalo de tempo. Mas quando Jesus se decide finalmente a ir para lá, encontra Lázaro já morto há 4 dias, a reação das irmãs é reveladora de como elas lidaram com aquilo, porque Marta sai da sala onde ela recebia as visitas e vai correndo interpelar Jesus à porta da cidade, nem espera que ele chegue, para lhe dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Meus queridos, não é isso uma queixa? Não é isso que nós falamos? Senhor, por que tu te atrasastes tanto? Por que não veio quando eu chamei? Por que deixou que o pior acontecesse? Aí, meus queridos, a resposta de Jesus é extraordinária e surpreendente. Jesus não vai pedir desculpa para elas. Jesus não vai falar: minha irmã, sinto muito, desculpe, eu me atrasei, eu estava ocupado, nossa, eu achei que não ia acontecer isso, eu calculei. Não, Jesus não fala isso. Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele fala assim para os seus discípulos e para elas e para mim e para vocês: eu me alegro de não ter estado aqui. Então, meus queridos, é possível que Jesus esteja informado do seu problema, do meu problema, que ele não traga a solução que você pretendia, e mais, ele pode estar alegre com o seu sofrimento, com a sua dificuldade, com a sua desventura. Mas o versículo não termina aí. Ele fala: vamos até Lázaro. E Marta, então, estranha, fala assim: Senhor, ele está morto faz 4 dias, vamos até Lázaro, removam a pedra. Senhor, já cheira mal. E o final da história, meus queridos, vocês conhecem, Lázaro ressurge para a vida, dentro daquele simbolismo, renovado, velho e novo Lázaro, livre das amarras que o prendiam. E aí, meus queridos, eu lhes pergunto: o que diz a sua fé?
O que diz a nossa fé espírita? O que ela fala a respeito das dores e das expiações? Então, nos falam que as provas são aquelas dores que nos aprimoram a alma e nos aproximam de Deus. Não nos falam que as expiações são os sofrimentos necessários que nos curam o perispírito lesado, que nos renovam. O que nos diz o nosso mestre, porventura ele não fala em Mateus 5,4, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Ocorre que ele põe o verbo no futuro e você quer a solução para o presente. Mas isso é motivo para você abandonar a sua fé? Ao contrário, é nesse momento, meu querido, é nesse momento em que você tentou todas as coisas e foi em vão, que você precisa exercer a sua fé de fidelidade. Porque há um momento na vida em que pode ser que se conflitem os nossos interesses humanos imediatos com os nossos interesses espirituais e eternos. E é nesses momentos que nós devemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, mas ajuda-me na minha incredulidade, para que eu possa passar por essa circunstância dolorosa na minha vida. Meus queridos, que 2018 seja um ano de muita fé para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês.